estamos a falar da tão temida crase. Professor, então hoje a nossa aulinha irá falar sobre crase. Isso, o nosso bloco é sobre crase. Aí, antes de mais nada, eu quero que você entenda do seguinte: para eu entender, para eu conseguir compreender esse bichinho aqui que nos dá tanto medo, eu tenho que entender bem um outro conteúdo. Um conteúdo que nós acabamos de ver algumas aulinhas anteriores, que é o conteúdo de concordância, né? De regência verbal, regência nominal, beleza? Mas não somente com o conteúdo de regência. Não só. Nós temos também, meu povo, que ver um outro conteúdo. Que conteúdo, professor? O conteúdo chamado de preposições, beleza? Por quê, professor? Porque eu tenho que ter esse conteúdo? Ah, malvado! Porque é o seguinte, bebê, quando eu falo de crase, eu estou falando isso aqui, ó. Estou falando isso aqui. Eu estou falando de um encontro de uma preposição mais um artigo. Opa, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando eu falo de crase, é a preposição mais o artigo. Crase, meu povo, ó. Estou assistindo Dragon Ball Z já? É o novo, mas assisti, ó. Chegava mais cedo do colégio, ia voado, colocava aqui na TV Globinho, sentava lá no sofá, comia aquele pão com margarina, tacava pra dentro, esperava o almoço e o quê? Assistia Dragon Ball Z. Mas o que tem a ver Dragon Ball Z com crase? Meu chapa, a crase ela vai ser, ó, fusão, fusão. Fusão de quê? Disso aqui, ó. Eu tenho a preposição a mais o artigo a. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa legal. Então eu tenho, meu povo, a preposição a mais o artigo a. É esse o meu encontro, é essa a minha fusão, beleza? E aí, meu povo, a gente não fala uma coisa, meu querido. Eu não vou falar, eu vou a padaria. Eu não uso isso. Não uso. Isso quem utiliza muitas vezes é os portugueses lá de Portugal. Eles utilizam, beleza, Márcia? Mas nós no Brasil, nós não falamos. Nós não juntamos esse né? Tá gago, meu filho, desenrola carretel, né? A gente fala logo assim, porque a gente não fala. Existe uma fusão entre esses dois elementos aqui, ó. Então esse A mais esse A, eles vão se fundir. Fundir, calma, eles vão se fundir, não confunda. E aí disso vai nascer um Azinho. Mas só que esse Azinho vai ter um acentozinho aqui assim, ó. Esse acento aqui que o senhor está colocando, primeiro a gente chama de acento da crase, mas esse acento ele não tem relação própria com aqueles outros acentos que nós vimos lá em ortografia, tá? Aqueles ali é para marcar uma sonorização, é a sílaba mais forte, né? Esse aqui não, esse aqui é diferente. Esse vem para marcar essa fusão aqui que vai acontecer. Outra coisa, sempre coloque ele voltado para a sua esquerda, jamais para a direita. Não existe para a direita, tá? Aí já é uma outra coisa, já é um outro acento. Então ele é para esquerda. Beleza, professor? Então quando eu falo dessa crase, é o azinho que vem da preposição, mais esse azinho que vem do artigo. Só que presta atenção no detalhe que o tio vai te passar agora. Presta atenção nesse detalhe. Lembra que no começo da aula eu falei que era interessante você entender sobre regência? Regência verbal, não é isso? Lembra? Lembra, né? Massa. Por quê? Porque essa regência do verbo, essa regência do nome, é a que vai dar origem a quem, ó? Ao A, ao azinho. Opa só, olha assim, deixa eu te falar uma coisa. Pega o verbo obedecer. Opa, eu tenho o verbo obedecer. Obedecer. Tem o verbo obedecer. Aí você fala, quem obedece, obedece a alguém. Não é isso? Quem obedece, obedece a alguém. Então esse verbo obedecer, ele necessita de um complemento. Não é isso? Necessita de um complemento. Então ele vai ser um verbo transitivo indireto. E por ele ser um verbo transitivo direto, presta atenção, ele vai necessitar de quem? De uma preposiçãozinha bonitinha. A preposição aqui. A preposição a. Então quem obedece, obedece a alguém. Ah, professor, então saquei. Então quando vem aqui, ó, ele obedece, quem obedece, obedece a alguma coisa, show. E aí vem a minha preposição a. E logo em seguida eu posso colocar um outro nome. Beleza, que nome é esse que eu vou colocar? Olha aí, eu vou colocar a mulher. Que ele é um rapaz são, né? Ele é um rapaz consciente.
Então, ele obedece à mulher. Aí você vai fazer análise sintática disso aqui, você pode perceber que esse a mulher ele tem um complemento do verbo, não é isso? Show. É o objeto, massa. Só que olha como esse objeto começa. Ele já começa com azinho. Azinho esse que desempenha a função de artigo. Então, olha, o a, que era uma preposição devido a ser um verbo transitivo indireto, o a, que tem função de preposição, ele vai se encontrar com outro a de a mulher, que é um substantivo feminino, ó, a mulher. Mas só que eu não vou falar, ele obedece a mulher. Só se você tiver com medo. Obedece a mulher, mas obedece a mulher. A mulher não. Então, ó, ele obedece a mulher. Lógico que evidente, vai acontecer esse fenômeno aqui, ó. Os dois as vão se juntar e vão formar uma crase. E aí eu vou colocar até outra cor. Eu vou colocar a cor roxa. Eu vou colocar a cor roxa aqui para indicar a crase, para ficar mais, para ganhar um destaque, ó. Pronto. Então, esse azinho, opa, não aqui não, aqui, ó. Então ele vai ficar um azinho com crase. Então eu vou anular esse mais esse, ou vou fundir esse mais esse, que vai ficar o a. Então ele vai somente obedecer a mulher. Tranquilo? Massa? Show? Show, professor. Beleza. Então eu sei que dei uma preposição mais um artigo. Massa. Só que aí, além de um artigo, pode vir também de outra forma, certo? Além do artigo, ele pode vir através de um outro pronome demonstrativo. Beleza? Que pronome demonstrativo é esse? Aquele. Desculpa, aquela. Né? Aquela. Então, quando eu tiver a preposição a mais um artigo, crase. Quando eu tiver a preposição a mais a palavra seguinte, vim trazendo para o demonstrativo aquela, beleza, massa, também tem uma crase, beleza? Professor, eu entendi isso, eu consegui compreender agora nessa explicação breve que o senhor fez, eu consegui entender. Morreu Maria Preá, já posso fazer diversas questões de crase? Olha só, você pode começar a fazer as questões de crase sim. Por quê? Aquelas bancas, né, as bancas mais simbólicas, vamos dizer, que não aprofundam tanto assim essas questões, elas cobram isso. Massa. Só que o bicho não pega nessa parte. Por quê, professor? Porque é fácil compreender que a crase ela vai vir de uma preposição mais um artigo. Ou então o pronome demonstrativo aquela. Beleza. É fácil entender isso. O que é difícil é entender quando eu tenho os casos facultativos da crase e quando não acontece crase. Beleza? Eu consegui entender esses casos facultativos e esses casos que não acontece crase, aí já morreu Maria Preá, eu já consigo entender aqui. Beleza? Então vamos aqui. Esse conteúdo ele se divide em 3 etapas, 3 partes. O primeiro, que são obrigatórios, então a crase é obrigatória, que nós iremos ver agora quais são as etapas que a crase é obrigatória. Segunda, quando a crase ela for facultativa, beleza? Quando ela for facultativa. E no terceiro bloco, quando ela não é obrigatória, não é facultativa. Detalhe, anote no seu caderno. Esse é um assunto muito polêmico. Já vou logo dando o spoiler. Esse assunto é polêmico por quê, professor? Porque alguns gramáticos discordam de uma teoria, de uma regrinha, de uma, de outra. E aí, professor, o que eu faço? Simples. Se existe essa desavença entre os próprios gramáticos, aí você vai ter que se basear em quem? Na sua biografia. Beleza? Então, ou seja, você vai pegar lá a sua biografia, vai ver quem é a gramática que está ali. Opa! Ah, professor, é do Celso Cunha, beleza, então ele tem esse pensamento. Ah, professor, é do Bechara, beleza, ele também tem um pensamento um pouco próximo do Celso Cunha, mas uma ideia ou outra se opõe. Então você tem que analisar qual vai ser a regra que vai estar ali, beleza? Mas, mais uma vez repito, pode entrar em um ou outro desacordo? Pode entrar, certo? Mas as bancas vão colocar, professor, essa desavença, no nosso caso aqui, em algumas das nossas bancas, não. Algumas das nossas bancas não. Agora, se for um concurso mais bem elaborado, né, de PPK, se a gente for até mesmo para as SPSEC, a gente vai ver que eles querem colocar um pouquinho essa questãozinha pegadinha para você, beleza? Então se associa, se norteia por quem? Por essa aula, pelo nosso material que tá show, que tá top, tá maravilhoso, e também você tem que se orientar pela sua banca, certo? Então é muito importante você ver quem é a biografia, quem é o autor, quem é a gramática que vai estar ali. Massa? Show? Então segue o baile, professor, segue o baile. Então vamos falar um pouquinho sobre, meu povo, sobre esses 3 tópicos aqui que o tio já falou para vocês. Massa? Então é o seguinte, no primeiro elemento, quais são os
Obrigatórios, professor. Quais são os obrigatórios? Quais são os obrigatórios dentro da nossa gramática aqui? Qual que sempre vai ser cobrada? A crase. Vamos lá. Então chega aqui o primeiro. Então, ó. Primeiro, quando eu tiver um verbo transitivo indireto, mais um verbo transitivo indireto, mais uma palavra feminina por conta do seu artigo. Mais uma palavra feminina. Opa! Mais uma palavra feminina. Mais uma palavra feminina com o seu artigo A. Artigo A. Lembra? Olha só, se é um verbo transitivo direto, precisa da preposição a, e se é uma palavra feminina, ela vai também precisar do artigo a. Lindo, show. Então nós acabamos de ver uns exemplos aqui. Quem obedece, obedece a alguém. Mas eu posso colocar outro exemplo para você. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso pegar o seguinte exemplo. Ele vai à rua. Ele vai à rua. Professor, quem vai a algum lugar. Beleza? Quem vai a algum lugar. E o substantivo rua, ele necessita do artigo a também. Então, quando eu pego esse primeiro exemplo, quem vai a algum lugar, eu entendo que tem aqui uma crase para nós, beleza? Tem a surprise da crase, beleza? Outro na hora. Eu sou grato à menina. Poderia colocar eu sou grato àquela menina? Poderia também. Então, eu sou grato àquela menina. Vamos colocar aqui o exemplo. Também vai ter crase? Também. Porque quem é grato a alguém. E quem é a menina tem um artigo a. Então, show de bola. Junção, massa, bonitinha. Aproximação, como nós vimos, a fusão dos termos. Ficou lindo. Crase. Show. Morreu Maria para A, professor. Então, esses termos obrigatórios, ó, muito simples. Verbo transitivo direto, mais palavra feminina. Massa. Show. Foi o primeiro exemplo. Foi o primeiro modelo. Mas acaba aí, professor. Vem para cá. Não acaba aí. Nós temos que trazer também um segundo elemento. Vou colocar aqui, ó. Primeira regrinha, né? Primeiro tópico. Eu tenho o segundo tópico. Que segundo tópico é esse, professor? Vamos lá. Nesse segundo tópico ele vai ser especial. Por quê? Porque você tem que ter um conhecimento sobre isso aqui, ó. Locução adverbial. Beleza? Professor, o que seria uma locução adverbial? Lembra que é advérbio? Professor, advérbio é aquela palavra que vem para qualificar e dando de estado, lugar, de modo, tempo, não é isso? É isso. Mas como é que seria uma locução? Uma locução é quando eu junto esse advérbio mais uma preposição, né? Quando eu junto um substantivo mais uma preposição. Quando eu trazendo assim essa indicação, valor de advérbio, não é isso? Então, quando eu tenho esses dois termos aqui, fazendo a fusão de locução. Massa! Professor, então quando aparece locução, morreu Maria pré-A. Calma, meu jovem. Toda vez que aparecer essa ideia de locução adverbial, mas que vai implicar três coisas, ó. Três coisinhas. O quê? Tempo, modo e lugar. Então veja bem, meu povo, apareceu o advérbio na sua frase, apareceu o advérbio no seu texto, e esse advérbio, essa locução adverbial, ela aparece a ideia de tempo, de modo e de lugar. Opa, é feminina? É, massa, então aí você já pode pensar, tem crase aqui. Quer ver? Quer ver? Se eu falo, por exemplo, me encontre à igreja, sei lá, me encontre na igreja, massa, eu irei à igreja. A igreja. Ocorreu a igreja. Pronto. Então aqui está dando valor de quê? De lugar. Apresentam a ideia própria de lugar. Então se apresenta essa ideia de lugar, toma crase bonitinha aí. Beleza? Que mais, professor? Fugimos. Opa, só mas quem foge para algum lugar, beleza. Mas olha só o que eu estou trazendo aqui, advérbio. Advérbio de modo, fugimos. Se eu estou fugindo de alguma forma, não é?
Massa. Então, se eu estou fugindo, por exemplo, às pressas. Fugimos às pressas. Opa, vai ter crase, professor, porque às pressas é uma palavra feminina que vai nos trazer uma locução, um advérbio de modo, uma locução adverbial de modo, beleza? É a forma como eu estou fugindo, beleza? Aqui tá dando a ideia de lugar, aqui tá dando a ideia de modo, beleza? Professor, e olha aqui, ó. E se eu coloco para vocês? Às vezes sinto frio. Às vezes sinto frio. Opa, professor, às vezes, vírgula, sinto frio. Eu sinto frio às vezes. Eita, isso é temporal, professor. Então, se é temporal, o que acontece? A crase. Mas, professor, pode vir no começo da frase? Pode. Olha para isso aqui, ó. Perceba. Olha quem tá aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha. Só é uma vírgula, é a vírgula. Se tem a vírgula, bebê, é porque ela foi deslocada. E se ela foi deslocada, a vírgula ela é necessária aqui. Tranquilo? Massa? Show, professor, show. Então eu tenho como segundo elemento a locução adverbial. Acaba por aí, professor? Nada disso. Nada disso, meu povo. Ainda nós temos mais dois elementozinhos bonitinhos. Quer ver? Então vem cá. Então quando eu tiver agora o nosso tópico 3. Qual é o nosso tópico 3? Quando aparecer, não mais locução adverbial, mas sim aparecer uma locução prepositiva. Locução prepositiva. Aí você pensa comigo, professor, se eu estou falando de uma locução prepositiva, é porque eu tenho já esse intuito, né? Já é aqui uma função, duas palavras, mas que vão significar uma preposição. É isso mesmo. Mas, meu povo, não acaba aí. Não vai acabar aí. Por quê? Porque para eu ter a crase, eu tenho que ter essa locução prepositiva, certo? Mas... locução prepositiva, mas. Mas o que é, professor? Mas uma palavra feminina. Feminina. Para eu entender essa locução prepositiva, eu tenho que ter isso aqui, ó. Pera aí, só um momento, só um momento. É uma soma. Iremos entrar agora na aula do nosso queridíssimo professor de matemática aqui, do nosso queridíssimo amigo Daniel Colares, do Pedro Evaristo, e nós iremos fazer uma locução prepositiva. Qual seria essa locução prepositiva? Olha aqui, ó. Vou pegar o preto. O A mais palavra feminina mais, né, palavra feminina, mais uma outra preposição. Que preposição é essa? O de. Locução prepositiva, quando nós temos dois elementos, professor, que faz uma função de preposição. Locução prepositiva. A mais de, A mais de. Fazendo-se assim, construindo-se assim, uma afirmação, locução prepositiva. Beleza? Olha aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. A loja ficava à esquerda, a loja ficava à esquerda da escola. Então vem aqui, ó. A loja ficava à esquerda. Professor, a loja ficava à esquerda. Opa, tá faltando um Rzinho aqui, ó. Dislexia, professor. Show. Esquerda. Então, ó, perceba aqui, ó. Ficava à esquerda. Perceba, esquerda é uma palavra feminina. Massa, professor. Bem aqui eu tenho a preposição de. Massa, professor. E bem aqui eu tenho a. O que vai acontecer se eu tiver essa soma? Eu terei a crase aqui bonitinha. Então, ó, a loja ficava à esquerda da escola, linda demais, beleza? Posso colocar outro exemplo? Na hora. Posso colocar, sei lá, ele jogava a moda de Messi, ele jogava a moda de Messi. Aí vem a moda, palavra feminina, de novo, de, né? Messi, beleza. Mas só mais Messi, escola interfere? Não, não vai interferir. O importante é que eu tenha o de, que eu tenha a palavra feminina e que eu tenha esse azinho. Tranquilo? Massa? Então vem pra cá. Olha pra onde o tio tá vindo.
Entendeu esses 3 passos? Entendi, professor. Massa, tá, Rocheiro, explica massa aí. Agora a gente tem que ter outra atenção em outro elemento. Agora nós estamos falando de locuções, né? Massa. Só que nós não vamos mais falar de locuções prepositivas, não vamos falar de locuções adverbiais. E eu quero que você lembre comigo nas aulas anteriores. Eu tenho os elementos de ligação, né? Os elementos de ligação, que podem ser a preposição e as conjunções. Massa, lindo. Olha, chega o tio ficou, professor, de novo as conjunções. O chego o tio tá todo arrupiado agora. E aí nós temos como quarto tópico as locuções. As locuções conjuntivas. Beleza? Locuções conjuntivas. Aí você fala, massa, professor, então eles têm a relação de conjunções. Beleza. Então veja aqui, dá 2 exemplos para você. Eu posso colocar as locuções conjuntivas à medida que, beleza? À medida que, e eu posso colocar também a proporção que. Beleza? Então aparece a medida que, a proporção que, morreu Maria Preá. Já sei então que essas locuções conjuntivas elas vão nos apresentar crase aqui, né? Ó, bonitinha crase, ó. Então, à medida que o tempo passa, mais bonita a menina fica. Então, olha, locução conjuntiva. À medida que o tempo passa, a menina fica mais bonita. Então, essa locução conjuntiva, ela tem crase. Outra, a proporção que estudo, vírgula, evoluo, aprendo mais e assim por diante. Beleza? Massa? Tranquilo? Então você pega esses 4 bisuzinhos aqui e tenha certeza que esses 4 bisuzinhos são os que são mais cobrados na sua prova quando estiver falando sobre crase. Massa, professor? Entendi demais. Só que acontece os casos da crase facultativa também. Opa! Que é muito importante eu entender a crase facultativa. Vou apagar aqui, bate aquele print, bateu, olha a pose. Massa, que pose linda, professor. Bati o print, professor. Então vamos aqui que o tempo voa e se o tempo avoa, meu povo, né, nós temos que voar mais rápido do que o tempo ele não passa, o tempo ele não voa, o tempo ele voa, professor, lindo. E vamos lá, e quando a gente fala sobre crase, ela tem a relação própria de ser facultativa, então vem aqui, ó, crase com papel, de ser uma relação própria de facultatividade. Ou seja, ela pode ser cobrada como ela não pode ser cobrada. E professor, e aí se ela pode ser cobrada e ela não pode ser cobrada, o que vai acontecer? Simples, bebê. Simples. Você pode colocar crase. Nada lhe impede de colocar crase, certo? E aí a gente pode trazer a ideia da seguinte forma. Como é que as bancas cobram para nós, né? Simples. Algumas bancas bem carrascas, elas fazem da seguinte forma. Indique a opção onde a crase ela é obrigatória. Aí o cara, aí, ó, pum, massa. Aí aparece o nome próprio feminino logo em seguida, né? Aparece o nome próprio feminino. Aí o cara pensa, aí ó, nome feminino, nome próprio feminino, morreu Maria Preá, pô, é crase, certeza. Só que aí, meu povo, quando a gente tem um nome próprio feminino, a gente tem a opção de colocar ou não colocar. Fica a nosso critério. Certo? Então ela é facultativa, então, ou seja, às vezes a banca ela coloca lá 5 itens, né? De 5 itens ela coloca 3 nada a ver, um item facultativo e outro item ela coloca obrigatório, né? Então você fica naquela dúvida, qual dos dois tem que marcar? Então você tem que entender onde é o item facultativo e onde é o item obrigatório, beleza? Então vem aqui. Então, professor, quando eu falo da relação da facultatividade é essa, que eu posso colocar ou não posso colocar, fica a critério do leitor, beleza? E aí vem aqui, primeiro, já dei até o spoiler, ó. Primeiro, quando eu for falar, quando a palavra seguinte, né? Quando a palavra seguinte, substantivo seguinte, for um substantivo próprio. Substantivo próprio feminino. Se você estiver dando o nome de uma pessoa. Então vem aqui, pega o exemplo aqui contigo, ó. Entreguei. Opa, deixa eu colocar de outra cor. É o roxinho, professor, aqui, ó. Então eu coloco entreguei. Quem entrega, entrega algo. Beleza, entreguei o documento. Acabou aí, professor? Não. Quem entrega, entrega algo. Mas quem entrega, entrega algo a alguém. Então eu entreguei o documento a
Luísa, que nome lindo, que nome lindo. A Luísa. E aí, meu povo, se eu tenho esse Luísa, eu tenho aqui a opção. Opa, professor, lembrei da regra aqui, ó, lembrei da regra. Substantivo próprio, facultativo. Então eu posso colocar uma crasezinha ali e eu posso colocar também sem crase. Então eu posso colocar um com crase. Eita, crase feia. Eu posso colocar um com crase e outro sem crase. Posso. Por quê? Porque a regra é essa, ela é facultativa. Certo? Ah, então se na minha redação eu colocar a Luísa sem crase, tá certo? Tá certo. Não vou poder perder ponto ali, não, porque a opção é sua. Certo? Ela é facultativa. Beleza? Tranquilo? Massa? Show? Então vamos para o segundo tópico aqui. E aí não acaba aí não, meu povo. Tem mais, tem mais, tem mais. Professor, eu entendo essas facultatividades e lembro os casos obrigatórios. Já é certeza aqui de ter meio caminho andado? Já é certeza de ter mais de meio caminho andado nas bancas. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Outra, pessoal, onde ela vai aparecer com a ideia de facultatividade. Quando aparecermos dando a ideia de pronomes possessivos. Então, quando tiver dando a ideia de pronomes possessivos, ela não vai ser obrigatória, não. Ela vai ser facultativa, beleza? Então, vem aqui, ó. Olha aqui o exemplo. Diga que cheguei. Não. Diga a minha mãe que cheguei. E aqui embaixo eu tenho diga a minha mãe que cheguei. Beleza? Tranquilo? Mas preste atenção no bizu. Esse pronome possessivo ele tem que ser um pronome feminino, indicando feminilidade, certo? Porque, ó, se eu substituo aqui o minha, se eu substituir o minha mãe pelo meu pai, então eu digo o seguinte, ó. Diga ao meu pai que eu cheguei. Diga à minha namorada que eu a amo. Diga ao meu namorado que eu amo. E assim por diante, beleza? Então olha só o que é que muda aqui, professor, qual é? Eu posso colocar crase, como não posso, fica a meu critério, fica a minha visão aqui. Mas lembrando que tem que ser um pronome possessivo feminino. Se for masculino, não rola, não rola. A crase, meu povo, a crase ela só vai acontecer em casos femininos. Tenda isso, beleza? Outra coisa que a galera pensa muito aqui, ó. E eu tenho certeza que você já viu isso, hein? Tenho certeza que você já viu isso e já ficou. E aí, mas tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Vamos lá. Você já deve ter visto essa parte. Quando eu falo, por exemplo, ó, depois até a quando eu falo, por exemplo, depois da preposição até. Pronto. Eu tenho uma preposiçãozinha até. E aí, eu posso colocar? Quando ela é antecedente de substantivo feminino, sim. Quando ela vem antes de um substantivo feminino, eu posso colocar sim uma crase ou não. É que é facultativa. Então, ó, irei até, quem vai até a alguma coisa. Então, posso dizer, irei até as últimas consequências. Né? Irei até as últimas. Então, irei até as últimas. Opa! As últimas consequências para ficar com ela. Então, veja, esse as aqui, esse as vai ter uma crase. Pode ter, pode não ter. Ela é facultativa. Beleza? Tranquilo? Massa? Show, meu povo! E assim, galerinha, nós temos uma diversidade, né? Uma diversidade de situações, né? E aí nós temos algumas outras regras que é interessante nós entendermos, como por exemplo, quando estiver dando a ideia de lugar fixo, a ideia fixa, de terra fixa, né? Aí eu vou ter crase. Quando eu estiver evitando ambiguidade. Como assim, professor? Quando eu estiver evitando ambiguidade, vai ser obrigatório colocar crase? Por exemplo, eu coloco aqui, ó. Ele cheira a gasolina. Ele cheira a gasolina.
Beleza? Ele cheira a gasolina? Ele cheira a gasolina? Aí o que que vai acontecer? Se eu quiser dar a ideia de que ele está cheirando a gasolina mesmo, sentindo o aroma da gasolina... Eita, ficou feio esse desenho. Mas olha lá o narizinho... Sentindo o aroma da gasolina, massa, beleza. Então ele cheira a gasolina, ele pegou a gasolina, colocou na mão, cheirou, morreu Maria Preá. Agora se eu quiser dar a ideia de que ele, o modo ao qual ele cheira, o cheiro dele é como um cheiro de gasolina, aí para evitar essa ambiguidade, eu coloco a crase. Posso trazer outro exemplo, ela puxou a mãe, eu posso simplesmente a menina puxando a mãe pelo braço, beleza? Mas pode ser também que ela puxou a mãe, dizendo que ela trouxe os traços da mãe, beleza? Tranquilo? Massa, professor. Então vem aqui. Galerinha, nós temos 12 regrinhas para não colocarmos crase, onde não colocarmos crase. Professor, eu tenho que decorar? Não, não é decorar, meu povo, é saber quando eu utilizo crase ou não. Um lógico de todos, né? A gente vai entender que a crase ela vai aparecer em nomes femininos. Então, uma dessas 12 regrinhas para não se colocar crase é quando ela aparecer diante de nome masculino. Opa, falta só 11 agora, massa. Então, quando tivermos nome masculino, eu não vou colocar gasolina, não vou colocar crase, né? Então, por exemplo, ele andou a pé, ele andou a pé. Só, mas aí é um adjunto de modo, mas pé não é masculino, né? O pé, então vou colocar. Massa, show. Outra coisa que eu não posso colocar a crase, porque ele não aceita crase, verbo. Então, quando tiver verbo, jamais colocarei crase, beleza? Jamais. Por quê, professor? Porque ele não necessita, ele não vai necessitar de verbo, né? Verbo de substantivo do artigo. Isso vai estar relacionado ao substantivo. Então, não coloco, beleza? Então, ó, se eu digo, por exemplo, aprender a ler, para isso não tem hora, pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser agora. Pronto. Aprender, quem aprende, aprende alguma coisa. Quem aprende alguma coisa, a fazer alguma coisa. Beleza, massa. Então, veja bem, quando eu pego esse aprender a ler e vem o verbo depois, morreu Maria Preá. Não coloco de jeito nenhum. Beleza? Terceiro tópico que a gente não vai colocar, né? Quando tiver, por exemplo, aparecer a ideia de um artigo indefinido uma. Logo em seguida for uma. Né? Professor, o artigo indefinido uma, não aceito crase de jeito nenhum. Quando aparecer também ideia de pronomes pessoais, pronomes indefinidos, demonstrativos, né? Então, esses relacionados a isso, eu não coloco crase. Nem quando tiver pronome relativo, nem pronome relativo, meu povo, jamais, beleza? Outra coisa que eu não posso colocar crase, vai anotando bonitinho. Quando eu tiver numerais não será aceito a crase. Por quê? Porque não. Exceção. Exceção de quem, professor? Horas. Quando eu estiver indicando horário, aí sim, o encontro será às 9 horas. Aí beleza, o encontro será às 9 horas. Massa, então aí eu tenho crase bonitinha. Outra coisa, bebê, eu falei lá no começo que eu não posso colocar substantivo masculino, né? Massa. Então, outro que eu não posso apresentar para nós aqui é quando tiver substantivos iguais, palavras repetidas. Ah, professor, a palavra cara a cara, por exemplo, cara a cara não tem crase, não vai ter crase. Por quê? Porque são palavras, substantivos masculinos. Ah, mas são substantivos repetidos, mas não são masculinos, mas são repetitivos. Então, é uma das regras, beleza? Outra regra que é importante e é fundamental você entender: a crase ela não poderá existir quando eu tiver um artigo, quando acontecer isso aqui, ó. A próxima palavra ela for pluralizada. Se a outra palavra for pluralizada, eu não poderei colocar, crase. Então, por exemplo, eu digo o seguinte: entregue esse documento a pessoas ilustres. Entrega esse documento a pessoas ilustres. Perceba, o que é que está faltando aqui? A concordância, né? Está faltando aqui o pluralzinho. Se está faltando o pluralzinho, para concordar com ele, se tivesse o pluralzinho, se tivesse o S aqui, ó, lindo, colocava, porque indica que nós teremos um artigo ali. Mas aqui não tem. E se não tem, e se ele não tem aqui, está no plural, não vai ter crase também, beleza? Então, quando ele aparece no singular, a próxima palavra ela é pluralizada. Beleza? Tranquilo? Massa? Toma cuidado também, ó,
que quando ela aparece antes de algumas preposições, tá? Ali nós temos a preposição até, beleza. Aqui eu tenho a preposição até. Se eu tenho essa preposição até, massa, eu posso até ser facultativa, mas lembre que tirando esse até, ele não será permitido, beleza? Então, após as aulas, esses após as aulas, depois das aulas, massa, não tem. Por quê? Porque tem uma preposiçãozinha bonitinha aqui. Massa, meu povo, tranquilo? E aí os próximos exemplos aí, quando nós estivermos indicando a terra, né? Quando estiver relacionado a bordo, né? Após desembarcar, descerão a terra. A terra não quer dizer chão firme, então aí toma cuidado, beleza? Outro, quando tiver indicando lugar, mas tome cuidado com esse local que você está indicando também. Por exemplo, voltei da Bahia. Beleza. Voltei de Paris. Se eu for a um desses dois, a Bahia ou a Paris, adivinha qual vai ter crase? Aí você fala, professor, lógico, o que vai ter crase vai ser quem? Vai ser Paris, porque Paris é chique. E se Paris é chique, ela tem crase. Então vamos aqui, ó. Fui à Bahia fui a Paris. Beleza. Fui à Bahia, fui a Paris. Massa. Mas só que perceba, quando eu venho aqui, ó, eu tenho a preposiçãozinha da. Aqui eu tenho de. Então o que acontece? Quando eu for, eu não vou colocar a preposição aqui. Porque quando eu voltei, foi de, não foi da. Então eu coloco aqui na Bahia. Então tome lugar também, tome cuidado com alguns lugares, certo? Alguns lugares nós poderemos ter aqui, né? Voltei de Brasília, voltei da Brasília Amarela dos Mamonas, então tome cuidado aí. Beleza? Meu povo, e para finalizarmos, tem aquele bisuzinho, né? Aquele bisuzinho do tio, aquela musiquinha lindinha, aquela musiquinha que sempre é lembrada nas provas, né? Que o tio, você coloca, você fica lembrando assim, mas será que vai cair? Vai. E como as provas normalmente são no final do ano, tem uma música natalina para você. Como é que é, professor? Todo mundo conhece aquela Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. Não é isso não, né? Você conhece aquela musiquinha de Natal. E aí cabe as frases, ó. Eu vou a vindo de crase para que indo a vindo da crase sempre a. Hey, de novo. Eu vou a vindo de crase para que tcharará, eu vou a vindo da crase sempre a. Hey, crase acompanha o gênero feminino, indica movimento, evita duplo sentido. Então cuidado, mas se for um verbo do gênero masculino, palavras repetidas, crase não se aplica. Indo a vindo de crase para que indo a vindo da crase sempre a. Hey! Pegou o bizu? Pegou o maneiro, né? Então você não erra mais crase depois disso. Galerinha, finalizamos por aqui. Grande beijo e até o nosso próximo bloco. Valeu, Fartano!